Olá, pessoal de casa, mais uma semana aqui com vocês para tratar de temas que despertam o interesse do cidadão de casa, leigo ou estudioso que vai cursar uma faculdade de Direito, vai enfrentar um concurso público, vai advogar na área. Então, eu espero atender ao apetite de conhecimento que vocês têm. No último programa, eu anunciei que, na sequência do crime de estupro que eu tratei, eu iria tratar, no dia de hoje, sobre o estupro de vulnerável. Então, recapitulando brevemente o que eu falei sobre estupro. Eu afirmei que estupro é um crime hediondo. Eu afirmei que o estupro tem uma pena que vai de 6 anos a 10 anos. Afirmei que essa pena é para o autor do crime que tenha violado uma vítima maior de 18 anos. Com 18 ou mais. Se a vítima fosse menor de 18 anos, seria crime de estupro mais qualificado. E a pena seria de 8 a 12 anos. E falei, para que a pena passe de 6 a 10 para 8 a 12, a vítima tinha que ter menos de 18, porém, mais de 14. E anunciei que se a vítima fosse menor de 14, a pena seria de 8 a 15 e o crime não seria mais chamado de estupro, porque seria um outro crime, que é o crime de estupro de vulnerável. Então, se a vítima é menor de 14, a gente vai sair do artigo 213 e ir para o artigo 217-A do Código Penal, que previu uma pena maior, 8 a 15 anos. Se nós formos buscar o texto onde está descrita a conduta criminosa, que a gente chama de estupro de vulnerável, está escrito que constitui crime praticar conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com menor de 14 anos. Só isso. Não, calma aí. Deixa eu tentar comparar com o crime de estupro. No crime de estupro, era praticar a conjunção carnal ou ato libidinoso através da violência ou da grave ameaça. Está lá no artigo 213, exige, para configurar o crime, que tenha havido violência ou grave ameaça. Mas no caso do estupro de vulnerável, o legislador não exigiu tanto. Pune por muito menos. Como assim? Vai haver o crime de estupro de vulnerável, ainda que não haja violência, ainda que não haja grave ameaça. Praticou ato libidinoso com menor de 14, tem o crime hediondo chamado de estupro de vulnerável. Em outras palavras, se for namorado, o menino tem 18 anos e namora com a menina de 13 e acabam praticando algum ato sexual. Esse namorado praticou crime, estupro de vulnerável. Poxa, mas era namorada, a família permitia. Se ficar provado que a mãe deixava namorar e praticar ato libidinoso, a mãe também responde. Ela tinha o dever de impedir. Poxa, mas hoje em dia é tão normal os jovens serem iniciados cada vez mais cedo nos prazeres da carne. A TV, os programas acabam erotizando muito cedo as crianças, as músicas. Hoje em dia a informação circula, muitos vídeos circulando com cenas de sexo explícito.
Bom, o que está acontecendo no mundo dos fatos é uma coisa, mas o que o legislador previu como crime é outra. Praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, independente de violência, é crime hediondo. Ah, mas eu namoro e vou casar, crime hediondo. Ah, mas a menina era garota de programa desde nova, crime hediondo, 8 a 15 anos. O legislador penal, que em última análise nos representa, acabamos de passar pelo período eleitoral, nós é quem escolhemos nossos representantes, então quando ele fala, somos nós. E ao editar a lei 12.015, proibiu que menor de 14 anos mantivesse ato sexual. E quem mantiver o ato sexual pratica crime. Ah, mas e se forem dois menores? Um menininho de 15 anos namora com a menina de 13, e eles acabam praticando um ato libidinoso, praticam conjunção carnal ou outro ato. Tem crime? Olha, não tem crime, porque menor de 18 anos não pratica crime, mas tem um ato infracional análogo, semelhante ao delito, ao crime de estupro de vulnerável. É um raciocínio semelhante com o menor que mata alguém. O menor que mata alguém não pratica crime de homicídio, mas pratica ato infracional análogo, semelhante ao crime de homicídio. Então, é um ato infracional. Se chegar ao conhecimento da polícia, do Ministério Público e do Judiciário, provavelmente ele vai sofrer uma ação socioeducativa e depois uma medida socioeducativa, que é uma espécie de responsabilização desse menor. Então a lei proíbe. O estupro de vulnerável, então, se configura quando pratica o ato contra o menor de 14, e o legislador também previu outras situações de vulnerabilidade. Outras situações como deficiência ou enfermidade mental ou qualquer outra causa torna a pessoa incapaz de resistir ou de consentir com o ato sexual. Por exemplo, a pessoa está desmaiada, está em coma, está internada no hospital e algum funcionário do hospital abusa dessa pessoa que está inconsciente. Estupro de vulnerável. Ah, então é só se houver a penetração do pênis na vagina? Não, qualquer ato libidinoso, que em regra exige contato sexual entre o autor da conduta e a vítima. Encostar no seio, penetrar o dedo, beijar lascivamente a vítima que está inconsciente. Estupro de vulnerável, crime hediondo. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos trazer mais luz para o tema. Até daqui a pouco. Voltamos para o segundo bloco, o programa Hora do Mestre. Fechamos nosso primeiro bate-papo dizendo que o estupro de vulnerável é um crime hediondo, punido com 8 a 15 anos, e não precisa haver violência ou grave ameaça, mesmo que a vítima consinta o crime. Agora, interessante é o seguinte: antes de 2009, a lei previa como crime a conduta que era rotulada, etiquetada como corrupção de menores. E dizia o artigo 218, dizia o seguinte: praticar ato de libidinagem com menor de 18, crime. Em outras palavras, era crime manter relação sexual com menor de 18. Hoje, a corrupção de menores, o conceito de corrupção de menores foi reformulado. Então, vamos deixar claro o seguinte: o menor de 18 anos pode praticar sexo
Pelo menos a lei não incrimina a prática de ato sexual com menor de 18 anos. Até 2009 haveria crime. Mas o legislador cedeu, né, à mudança da sociedade, as transformações que ocorreram, e não proibiu o menor de 18 de praticar sexo, mas proibiu o menor de 14. E hoje, se eu praticar um ato libidinoso com menor de 18, tem o crime de estupro de vulnerável, como já vimos. Mas muitas vezes eu não quero praticar o ato sexual, o ato libidinoso, o contato íntimo com a vítima. Muitas vezes, para satisfazer a minha lascívia, basta que a criança menor de 14 faça um striptease, dance na frente de uma webcam, faça pose erótica. Não houve contato. Então não houve estupro de vulnerável. Mas tem crime. Porque o artigo 218 do Código Penal, que antes proibia atos sexuais com menor de 18, hoje não proíbe mais. Se for menor de 14 tem crime, mas se for entre 14 e 18 não tem crime. Mas há o crime, agora previsto no 218, de induzir e fazer nascer a ideia na cabeça da menor ou do menor de 14 anos de satisfazer a lascívia de um terceiro. Então, se ficar induzindo a criança, vai lá e faz uma dança erótica, faz striptease, faz sexo por telefone, fala besteira no telefone, tudo isso para satisfazer a lascívia de outrem, isso é crime. Não o crime de estupro, o crime de corrupção de menores. Então, calma aí. Se o agente criminoso induz o menor a satisfazer a lascívia de um terceiro, satisfazer o apetite sexual de um terceiro, você tem que separar as situações. Se está induzindo a satisfazer a lascívia através da prática de um ato libidinoso, ou seja, a grosso modo, um contato íntimo entre o autor e a vítima, aí o agente está induzindo alguém a praticar estupro de vulnerável, a pena de 8 a 15 anos. Agora, se o agente está induzindo o menor de 14 a satisfazer a lascívia de outrem de outra forma, que não seja mediante a prática de ato libidinoso, por exemplo, uma dança erótica, um striptease, fazer poses na webcam ou sexo pelo telefone, não vai ser estupro de vulnerável, mas vai haver a corrupção de menores. Tá? Então, cuidado que o legislador quer proteger a formação da personalidade no aspecto sexual da criança e do adolescente até 14 anos, que pode ficar gravemente corrompido se a pessoa for induzida a praticar o ato sexual ou a praticar atos que não sejam atos libidinosos propriamente dito, mas que corrompa a formação sexual daquele jovem. E eu falei que a prática de ato sexual com menor de 18, desde que seja maior de 14, não haverá crime. Né? Se não tiver violência nem grave ameaça, não tem crime. Então, menor de 18 anos pode praticar ato sexual. Agora, cuidado, porque se a prática do ato sexual com menor de 18 for mediante paga, for mediante a compra de um serviço sexual, ou se for outra forma de exploração sexual dessa menor de 18 anos, aí nós temos um crime também do artigo 218 do Código Penal, porque vamos entender, prostituição não é crime, e o cliente da prostituta não pratica crime. Quem pratica crime é quem explora a prostituição alheia, quem monta uma casa de prostituição, quem é o cafetão que fica participando dos lucros da prostituta que está na rua, aquela pessoa que é o companheiro, o namorado que vive às custas da prostituição da sua companheira, é sustentado por ela, aí tem crime.
mas a prostituta em si e o cliente não praticam crime. Agora, se a prostituição envolve menor de 18 anos, aí o cliente que consome o serviço sexual da prostituta, menor de 18 anos, pratica crime. Então, prostituição não é crime, mas se envolver menor de 18 anos, o cliente dessa prostituta pratica crime. Ou seja, vamos proteger nossas crianças. Nós vamos encerrar o segundo bloco, dentro em breve, e nós vamos fazer algumas considerações sobre alguns crimes que envolvem a dignidade sexual. Como, por exemplo, o assédio sexual, como, por exemplo, a fraude sexual, e também vou falar de ato obsceno, que é um assunto interessante. Até daqui a pouquinho a gente vai trazer informações para vocês. E fica a recomendação: quer passar no concurso público, procure o meu curso, A Hora do Mestre. Até daqui a pouquinho, aguarde nossos comerciais e não saiam daí, fiquem aí. Estamos de volta, infelizmente, no último bloco do programa de hoje. E dando sequência, vamos falar de uma questão que não é muito comum, mas acontece, que é a chamada violação sexual mediante fraude. Quando o indivíduo emprega a fraude para conseguir praticar um ato libidinoso com a vítima, temos um crime de 2 a 6 anos de reclusão. Como assim violação sexual mediante fraude? Um caso clássico que a doutrina, os estudiosos escrevem para exemplificar, é um baile de máscaras em que está todo mundo fantasiado e alguém percebe que tem uma fantasia parecida com a fantasia do rapaz que namora a menina, do casal. Aproveita que o rapaz vai ao banheiro, ele aborda a namorada do rapaz que foi ao banheiro e se faz passar por ele. E a engana, praticando um ato libidinoso, sem que ela saiba que está praticando um ato libidinoso com um terceiro. Ou, por exemplo, um irmão gêmeo que passa pelo irmão na noite de núpcias, aproveitando-se da sua semelhança física. Agora, um caso muito emblemático é quando a gente tem notícia de que um profissional, muitas vezes da área de saúde, simulando estar fazendo exame clínico, exame profissional, pratica manobras não convencionais, manobras que fogem da terapêutica, que fogem da técnica, da disciplina da medicina, e, na verdade, está realizando um ato tendente a satisfazer a sua lascívia. Há um tempo atrás, o Fantástico, programa da Rede Globo, mostrou que uma paciente, ela ia ao serviço de um ortopedista, e ele sentava na cadeira, e com a desculpa de fazer um exame da coluna daquela paciente, ia mandando a mesma ficar de frente para ele, de costas, na frente dele, e que ela fosse abaixando, e ele apalpando a sua coluna, e continuava mandando, abaixa mais, até que ela sentasse no colo dele. E ele forçava uma barra, para, não mexe não. A paciente começou a desconfiar, levou uma câmera, gravou, e esse profissional foi indiciado. O crime na época não recebia esse nome, era atentado ao pudor mediante fraude, mas em 2009 houve uma reformulação e, se fosse hoje, o crime seria a violação sexual mediante fraude, em que o agente emprega a fraude para poder obter essa vantagem sexual.
Um outro crime que também desperta o interesse é o crime de assédio sexual. O assédio sexual revelou-se uma prática corriqueira, o que era caso de pedido de demissão por não aguentar o assédio ou de demissão por não ceder ao assédio. Isso acabava sendo levado ao conhecimento da justiça trabalhista, da justiça civil, e evidenciou-se que essa prática não acabava, até que chamaram o soldado de reserva. O soldado de reserva é o direito penal. Em outras palavras, já que o direito trabalhista e o direito civil, com suas multas, sanções, imposição de indenização, não estava freando essa prática reprovável, movimentaram o legislador penal para que ele tipificasse penalmente, ou seja, criasse um crime de assédio sexual. Aí que em 2001 foi editada uma lei que acrescentou o artigo 216-A, punindo como crime o assédio sexual, dizendo o seguinte: constitui crime de assédio sexual constranger alguém prevalecendo-se de sua superioridade hierárquica ou ascendência, visando obter uma vantagem ou favorecimento de natureza sexual, prevalecendo da sua superioridade hierárquica ou ascendência no exercício de um emprego, cargo ou função. Então é óbvio que o crime de assédio sexual não é o patrão ou gerente, supervisor, colocar uma arma na cabeça da empregada e exigir a prática de ato libidinoso, porque isso seria estupro, muito mais grave. Mas é aquela postura inconveniente de ficar cercando a subordinada, de ficar tentando encostar lascivamente, de ficar pedindo para ela dar uma subida na escada, ela vir com a roupa mais curta, ficar convidando de forma insistente, reiteradamente, para jantar fora, ou ser mais explícito: olha, se você não me der o favor sexual que eu quero, sentar no meu colo, se despir, sair comigo, eu vou te mandar embora, eu não vou conceder férias no mês que você quer, eu não vou te promover, eu vou te remover para um lugar mais distante, eu vou complicar a tua vida. E uma questão que surgia era se o crime de assédio sexual só se configurava dentro de relações trabalhistas. Se deveria haver um vínculo empregatício entre o autor e a vítima. Então, muita discussão se abriu, mas fica prevalecendo o entendimento que não é só dentro de um âmbito em que é uma relação de emprego. Então, não é só o patrão com a empregada, mas o professor com a aluna, ou a professora com o aluno, ou com a aluna, poderia responder também por esse crime, porque embora a aluna não seja empregada do professor, e nem o professor seja o patrão da aluna, mas há uma relação de ascendência. Notícias envolvendo o padre e os fiéis, padre, o coroinha, pastor e membros religiosos da igreja, também pode configurar assédio sexual, desde que prevaleça da sua ascendência. Então é um crime que a gente tem que reprovar. Outro crime que é interessante falar é a prática de ato obsceno, que é praticar ato obsceno em local público, no meio da rua, praça, praia, local aberto ao público, como cinema, restaurante, teatro, ou local exposto ao público, que é o local privado, mas acessível à visão do público, como a varanda da casa, a laje. Então, praticar atos sexuais ou atos que ofendam o pudor público. E um caso muito emblemático é a micção em via pública, ou seja, fazer xixi na rua, na linguagem popular. A gente vê a notícia da polícia levando, a guarda municipal levando aquele que urina em via pública, mas os tribunais não têm entendido necessariamente que há crime. Se faz a micção em via pública de maneira discreta, não haveria crime. O crime estaria configurado se a pessoa, para urinar em via pública, estivesse exibindo a genitália sem cautela.
Bom, o nosso tempo vai se esgotando, a gente vai ficar aí ansioso pelo próximo encontro, espero que tenham gostado. Procurem meu curso A Hora do Mestre e vamos aí ajudá-la a passar no concurso público. Só procurar a TVI e procurar o Nino BNN, que também está aí nessa parceria. Um abraço e até a próxima.